Buenos dias, buenas tardes. Espero que todos estejam bem. E dando continuidade à nossa aula, nós vamos começar pela correção da página 32, exercício número 2, já que eu já corrigi o exercício número 1 dessa página, ok? Na página 32, você tinha que ler o texto e colocar os pontos e as vírgulas que faltam nesse texto. Só para relembrar, lá na página 30, que tem a matéria sobre ele ponto e lá coma, e aqui ele coloca quando você deve usar o ponto e quando você deve usar lá coma. Então, ponto é o ponto mesmo, como a gente conhece, coma, vírgula. Então, ele colocou aqui, ó, ele ponto se utiliza para señalar el final de uma oração. Então, eu vou usar o ponto para marcar o final de uma oração. Se a oração seguinte se relaciona tematicamente com a anterior, eu vou utilizar o ponto seguido, que é o quê? Reticências. E se ela é independente da anterior, eu utilizo o ponto à parte, ponto final. Ok? E aqui, la coma é a vírgula. Eu utilizo para separar palavras em enumeração, quer dizer, vou ao super e vou comprar leite, carne, galletas, fresas, batatas, tomate. Então, quando você tem uma lista de coisas, você separa por vírgula. Em espanhol, la coma. Para ser uma invocação, Maria, venga. Quando eu faço chamamento, chamei alguém, falo Maria, coma. E continuo a escrever a frase. Então, estou fazendo uma invocação, vocativo. Quando se hace uma aposição, vamos lá. Aqui no livro ele colocou assim: Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote, inventou as bases da novela moderna. Se você tirar o que está entre as vírgulas, ele é autor de Don Quijote, você continua compreendendo a frase. Isso quer dizer o quê? Essa explicação veio entre vírgulas. Então, quando você escreve uma frase e que você queira acrescentar uma explicação a mais, você coloca essa explicação entre vírgulas. E você, quando retira ela, a frase continua no mesmo sentido. Tá? E a última aqui, o último ponto, ele colocou: às vezes, depois de complementos que indicam tempo ou espaço. Então, depois de 2 anos, Maria e Ramon se casaram. Tempo e espaço. Em Brasília, espaço. Ó. Há muitas fiestas populares. Então, depois de tempo e depois de espaço, você sempre coloca uma vírgula. Vale? Vamos avançar. E aí, na página 32, ele colocou para você pontuar corretamente com o que faz falta. Vamos ler e vendo ponto a ponto. Trabalho infantil. Existe a crença relativamente estendida em México de que o trabalho infantil é inevitável e aceitável e incluso bueno para a formação de niños e niñas e adolescentes. Vamos lá nessa primeira aqui. Existe a crença relativamente estendida em México de que o trabalho infantil é inevitável, aceitável e incluso bueno para a formação de niños, niñas e adolescentes. Professora, por que a senhora colocou a vírgula aí? Porque entre inevitável, ó, eu tenho inevitável e inevitável, aceitável e incluso. 3 palavras, enumeração. Então, como ele colocou e incluso, eu coloco a coma entre inevitável e aceitável. E depois eu tenho ninhas, ninhos, ninhas e adolescentes. Ele colocou o i. Professora, está achando estranho, olha só. Ali tem aceitável e depois ninhas e. Em espanhol eu posso usar os dois, o e e o i, sendo que o e
eu só utilizo diante de palavras que iniciem com I ou ATI. Deve ter o som de I, ok? E aí você pode utilizar o E como em português. Aí no segundo parágrafo, el trabajo infantil constituye una violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Novamente, enumeração. Especialmente del derecho a estar protegido a la explotación, al sano crecimiento, a la educación, ao juego, la cultura e el deporte. Então, ó, continua ali, sequência de numerações. Então, ali você tem que colocar vírgula. Aí depois tem, es decir, a desarrollar-se plenamente. Es decir, você também coloca vírgula depois de decir. Por quê? É uma explicação. E depois ele vem explicando, ok? E depois ponto. Vale? E nestes momentos, tempo. Marcou um tempo, você vai colocar a vírgula depois desse tempo. E nestes momentos, coma. Muitos hogares se enfrentam à caída de ingressos ou incluso a la pérdida de empleos. Punto. Ante a esta situação, el trabalho infantil pode suponer apoio à la economia familiar. Então, coma e ponto. Dados oficiais do ano 2007 indicam que em México, 1 de cada 8 niños entre os 5 e os 17 anos trabalha, lo cual de uma suma superior a los 3,5 milhões de niños e niñas nesse rango de idade. Então, ó, 17 anos, coma. Aí depois ele veio com uma explicação e no final, ponto final. Vale? Depois ele colocou ali, a população infantil que trabalha se ubica principalmente nas áreas menos urbanizadas do país. Aproximadamente 7 de cada 10 niños trabalhadores vivem em zonas rurais. A diferença entre gêneros também é notável. O trabalho infantil tem mais incidência em niños que em niñas. Los niños trabajadores son casi el doble de las niñas, 2,5 milhões frente a 1.200.000. Porque aqui é uma explicação, tá? Então, se você tirar 2,5 milhões frente a 1.200.000, você pode retirar essa informação que você continua entendendo o sentido da oração aqui, do parágrafo. Segundo os dados de ENOE, punto, né? Pero las estadísticas no hablan del impacto del trabajo doméstico, que afecta mais a niñas que niños. Se calcula que 60% de niños frente a 72% de niñas. Então, esse texto aqui é você ler e aplicar o que foi explicado na página 32, ok? Vamos avançar. E a gente iniciando mais um capítulo, iniciamos o capítulo 4, que tem como objeto de conhecimento os problemas sociais. Nós já falamos no anterior sobre o trabalho infantil. Então, um problema social já vimos. E nesse daqui a gente vai conversar sobre outros problemas. Os valores, também vamos aprender os valores do subjuntivo, tá? E ele começa colocando essas perguntinhas aqui. Já conhecer a expressão que calla ortoga? ¿La escuchaste alguma vez em espanhol ou em português? Que crees que significa? E aí na página 33, você tem um macaquinho com a mãozinha aqui, ó. E não fala nada, então ele não escuta, ele não vê, ele não fala. Quem cala consente? Você já escutou isso em português?
porque quem cala, ortoga. Então, escutou em português, quem cala, consente. Você sabe o que significa isso? Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui eu trouxe uma charge. Deixa eu trazer meu rostinho aqui para baixo. Ó, vamos observar a charge. Poucos com muito e muitos com pouco. Observa aí. Eu tenho ali uma pessoa só com um bolsão de dinheiro e no lado eu tenho uma pessoa com uma bolsinha pequena para dividir para muitas pessoas. O que você entende aí? Então, existe uma divisão, né, errônea. Deveria se dividir o que ele que tem mais dividir para o montante e ele ficar com aquela bolsinha pequena. Okay? Deveria ser assim. Então, um dos problemas sociais é a desigualdade social, né? A divisão errada de renda. Então, a renda deveria ser mais igualitária. Ok? Vamos ao próximo. Eu tenho aqui. No la violência. Então, aqui eu estou falando sobre violência. Conseguiu perceber? Violência infantil. O que é isso? O que é violência infantil? Será que é só bater? A criança apanhou já é violência? É muito além disso, né? De repente é um abandono, de repente é uma violência psicológica, a violência física, né? De repente é deixar a criança, forçar a criança a trabalhar na rua, quando não é responsabilidade dela naquele momento. Então, existe vários tipos de violência. E no próximo, tá assim, eu coloquei a foto de algumas mulheres. E aí no primeiro quadrinho tá assim, ó, vivir, aguentar, e aqui ela colocou aqui, ó, puedo elegir, ela tá escolhendo o que ela pode fazer. Pienso, medito, reflexiono e digo no. Soy libre, soy independente. Mi risa vale más que tu pureza, no, que tu fuerza. Eu pongo mis límites, não, eu pongo mis próprios límites. Puedo decir basta. Puedo hacerlo. Voy a recuperar mi vida. Abre los ojos. E aqui, uma temática que se fala muito é sobre a violência de gênero, que é a violência sobre o gênero feminino. Mas o que é isso? É simplesmente não gostar da mulher? Quando se discute esse tema, os especialistas falam o seguinte, que ela sofre violência por ela ser mulher, por ela fazer parte do gênero feminino. E essa violência pode ser verbal, né, quando ela escuta alguma coisa, então psicológica, violência financeira, violência patrimonial, porque quando quebram, vamos dizer, o parceiro dela, além de bater nela, pegou o celular, quebrou o celular dela, um tipo de violência patrimonial. Ou então quando o parceiro dela rouba essa mulher, tá? São vários tipos de violência que nós vamos desenvolver durante esse capítulo. Então, vários tipos de problemas sociais. Lembra na aula anterior que eu falei sobre política pública? Então, a política pública, ela vem trabalhar nesse sentido. Eu falei o quê? Que política pública, ela trabalhava para determinados grupos. Então, ela vai criar política para combater a violência infantil, ela vai criar um tipo de política para combater o trabalho infantil, ela cria um tipo de política para melhorar para combater a desigualdade financeira, desigualdade social, né, entre o mais rico e o mais pobre, e ela cria política também para combater a violência de gênero. Tá? É muito importante falar sobre isso.
E aqui, mais um pouquinho. Aqui eu coloquei alguns tipos de violência contra a mulher. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu tenho 5 tipos de violência, isso na Constituição do Brasil, tá? É no Brasil. Então, eu tenho a violência psicológica, que seria assim, levar aquela mulher a sofrer com depressão. Então, o agressor, ele fica o tempo inteiro em cima dela, no sentido de transformar ela na pior coisa do mundo. É um tipo de violência. Eu tenho a violência econômica, quando ele, à medida que vai passando, ele vai é, retirando valores dessa mulher, tá? Então, vamos dizer, ela comprou um carro, então ela tem uma casa, ele vai de repente vender o carro, de repente vender a casa. É um tipo de violência. Eu tenho a violência patrimonial quando quebra alguma coisa, quando ele destrói um bem daquela pessoa. Eu tenho a violência sexual, tá? Forçar algo que ela não deseja é um tipo de violência. E por fim, porque antes de chegar à violência física, outros tipos vêm as 4 violências antes. Ela sofre antes de, enfim, chegar à violência corpo a corpo, aquela que ela vai apanhar. Porque o agressor, aquele que agride a mulher, ele dá sinais antes. Ele começa com a violência, geralmente, tá? Começa com a violência psicológica, ou então com a violência patrimonial. Por fim, a violência física, que aí é o final. É aí quando as mulheres buscam algum tipo de auxílio. E aí, como a gente está falando, né, sobre o problema social, o que o governo faz? Eu vou focar na agressão, né, violência de gênero. O que o governo faz para prevenir isso e trabalhar com esse tipo, a fim de prevenir e extinguir a violência sexual, ou violência contra a mulher, né? Ela criou medidas. Se criou a Lei Maria da Penha. Falando rapidinho aqui para quem não conhece, Maria da Penha foi uma mulher que ela sofreu duas tentativas de homicídio pelo marido. Então, diante disso, ela não conseguiu, na lei brasileira, um apoio, ela teve que ir a uma corte internacional e essa corte acabou obrigando o Brasil a criar medidas de proteção à mulher. Tá? Então foi criada a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha fala sobre todos esses tipos de violência. Então o Brasil teve que criar uma lei que protegesse as mulheres, né? Ele conseguiu pesquisar e identificar os tipos de violência que sofriam essas mulheres. E aí ele teve que criar mecanismos de proteção. Então, algumas cidades, alguns municípios possuem um juizado especial. Algumas cidades e alguns municípios possuem uma delegacia própria para as mulheres. Algumas cidades e municípios possuem um centro de referência, que é aquele centro de referência que acolhe a mulher vítima de violência, tá? E aí vai dar um direcionamento entre levar para a delegacia para dar parte, entre de repente encaminhar para um abrigo, de repente esconder aquela mulher, porque pode ser que chegue a essa via, então é necessário isso. E juizados especiais, medidas de proteção. E o principal, que é uma coisa que é feita pelo governo e também é uma política pública, é incentivar a educação e debater muito sobre esse tema, a fim de evitar. Nós estamos num período de pandemia e o que se falado essa semana, né, esse período que estamos de casa, é que vai se aumentar o número de violência doméstica. Esse é um dado, tá? Que as pessoas preveem que aumentem isso. Por quê?
as pessoas deixaram de sair para trabalhar, né, por saúde, então ficou em casa. E aí, aquele família, aquela mulher que já sofre agressão, ela vai passar mais tempo com o seu agressor. E a tendência é realmente aumentar. Se a gente pensar nisso, a tendência é aumentar. E pode, e assim, e aí eles estão debatendo isso todo o tempo. Vira e mexe fala na televisão sobre esse assunto. E fala, ó, a delegacia da mulher está aberta. Se você não tiver como ir na delegacia, diz que 180. Então eles estão ensinando, eles estão dando o mecanismo, fazendo a publicidade, tá? Para não gerar outro problema. Já estamos num problema de estar em casa por conta da pandemia, então ele está querendo evitar o aumento do outro problema social, que é a violência contra a mulher. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. E aí, na página 36, ele traz para você, naquele quadrinho, no quadrinho verde, não, no quadrinho lá, Lo Sabias, vai lá na página 36. E ele coloca assim: La palavra feminicídio, assim como la variante feminicídio, las formas válidas para aludir assassinato de uma mulher por razão de seu sexo, como forma de violência machista. Então, se criou também essa palavra para dizer o quê? Olha, feminicídio, quando ocorre um feminicídio, simplesmente ele matou, ela morreu por ela ser mulher, tá? Então, quando a mulher morre por ela ser uma mulher, é quando ocorre o feminicídio. E aqui ele dá a continuação. Estos substantivos podem emplear-se para referir-se tanto el assassinato individual de uma mulher como homicídio sistemático de mulheres, em especial em âmbitos en los que existe un fuerte reproche social o cultural de estos hechos. Por ejemplo, hay culturas donde el feminicidio consiste en dar muerte a las niñas quando nascem. Esse problema social não é exclusivo do nosso país, tá? Tem culturas que quando nasce uma mulher, ela é condenada à morte. Então, o feminicídio sempre existiu pelo fato dela ser mulher. Tudo bem? Então, nós vamos fazer agora, deixa esse espaço para a gente responder a página 34. Ó, o 34 é para ler. A página 35, 36 e 37. Então, daqui a 20 minutos eu retorno para a gente corrigir isso e conversar mais um pouquinho sobre isso, ok? Então vamos lá. Vocês vão fazer agora e eu já retorno para a correção, vale?
Mais 3 minutos. Mais 1 minuto. Vamos lá. Lá na página 34, tem o Para Empezar, que eu vou ler com vocês e dar continuidade para a gente fazer esse exercício, né? Então, para empezar, los problemas sociales están entre las principales preocupaciones de las personas en los diferentes países del mundo. Algunos de ellos han existido desde siempre y otros se han hecho más evidentes en los últimos años y otros han surgido como nuevas tendencias de la sociedad que crece a un ritmo acelerado. En el modo anterior, empezamos la reflexión tratando del tema trabajo infantil y en este vamos a discutir sobre otros problemas como la desigualdad económica, la violencia y pensar en posibles soluciones. Antes de empezar, reflexione sobre as perguntas a continuação. Sobre que te parece que é o problema social mais grave em Brasil? Que problemas sociais crees que surgiram em los avances, com os avances tecnológicos? Então, aqui ele colocou duas perguntas para você pensar um pouquinho. Qual seria o problema social mais grave do Brasil? E que problemas sociais acredita que surgiram com os avanços tecnológicos, tá? E aí você pensar um pouquinho sobre isso. Na questão número 1 da página 34, ele coloca assim: quais são os problemas sociais mais graves no nosso tempo em todo o mundo? E assim, hoje a pandemia, né? E a gente pode falar também a desigualdade econômica, né? Porque muitos têm
porque poucos têm muito dinheiro e muitos têm muito pouco dinheiro. Então, essa desigualdade, por que ela ocorre? Como se acaba com ela? O que eu posso fazer para reduzir essa desigualdade? Tá? A violência em todas as suas esferas, violência infantil, violência que a gente vê com tráfico, violência contra a mulher. Então, são vários tipos de violência e são problemas sociais. E aí, falando novamente, que a política pública é um processo, uma série de etapas e regras que tem por objetivo resolver um problema público, que seriam esses problemas sociais. Então, lá os governantes, os gestores, eles pensam, né, os vereadores lá na Câmara, eles vão pensar em políticas para resolver isso, tá? Tentar solucionar isso. Vamos ler aqui o exercício número 2 para a gente responder. Eu tenho aqui, hola, represento o grupo amarillo. Después de mucho charlar, mis compañeros y yo llegamos a la conclusión de que los principales problemas que afectan a la gente, como la miseria, el hambre, la falta de trabajo, solo se resolverán cuando no exista corrupción y cuando los niños no necesiten trabajar y puedan ir à escola. Então, aqui, o grupo amarelo, na discussão deles lá, eles falaram que os principais problemas sociais só vai acabar quando terminar com a miséria, el hambre é fome, tá? Com a fome, a falta de trabalho, tá? E quando não houver mais corrupção. Isso de acordo com ela. E quando as crianças possam ir para a escola, que acaba também o trabalho infantil. Vamos ler embaixo. Nosotras, los de rojo, creemos que solo vamos a tener un futuro mejor si combatimos ahora el trabajo infantil. Cuando la sociedad se preocupe efectivamente por eso, saque a los niños de las calles y de los puestos de trabajo, les garantice uma ciência de qualidade, vamos estar construindo um futuro mais feliz e com menos desigualdade. Então a equipe vermelha, quando ela fala rojo é vermelha, ela diz que só vamos ter um futuro melhor se a gente combater o trabalho infantil, batendo na tecla com uma educação como agente de transformação. A tendência é, lembra da aula passada? Falei, se aquela criança que ela não vai para a escola e ela é obrigada a trabalhar vendendo alguma coisa, ela vai acabar mantendo o ciclo de miséria, o ciclo de pobreza. Se ela consegue sair desse ciclo de pobreza, ela estuda, a tendência dela é ela conseguir um emprego melhor e melhorar a renda da família dela e, por consequência, assim, como consequência, quando ela for ter a própria família, ela vai ter uma condição melhor naquela família e o filho dela já não vai trabalhar na rua. Porque conseguiu quebrar o ciclo de pobreza. Então, a educação é importante, criar políticas para se eliminar o trabalho infantil é importante dessa maneira, porque quer quebrar o ciclo de miséria. Ok? O próximo quadradinho. Em nosso grupo, el verde, pensamos que o principal problema de nosso tempo é a violência. Y creemos que solo nos vais a librar de ella cuando toda la gente tenga trabajo, vivienda, educación y acceso a los servicios de salud. En otras palabras, la violencia disminuirá quando a gente pueda viver com dignidade. Então, o Grupo Verde, ele fala que o maior problema social é a violência. E como solução para acabar com essa violência, ele falou assim, que todas as pessoas tenham trabalho, que todas as pessoas vivendas são casas, tá? Que elas tenham a sua própria casa, que elas tenham educação e acesso aos serviços de saúde. Se a população, de acordo com o Grupo Verde, tá? Se a população tiver acesso a isso, vai diminuir a violência, tá? Então ele fala que a violência acaba quando a pessoa tem uma maior dignidade, ok? Vamos ao próximo grupo. Los de azul llegamos a la conclusión de que solo tendremos un mundo más justo cuando no haya más racismo, cuando todos los hombres y todas las mujeres tengan derecho a las mismas oportunidades de estudio y trabajo.
As pessoas serão mais felizes quando todos podem viver com dignidade e hacer planos para o futuro. Já que no último, que é o grupo azul, ele fala que um outro problema social é o racismo. E aí ele fala que só vai acabar com o racismo quando todas as pessoas possam ser mais felizes, né? E consiga viver com dignidade e fazer planos para o futuro. E aí, lá na página 35, na questão número 3, ele faz o seguinte: ele pede para se fazer um resumo com, como se diz? Fazer um resumo das ideias de todos os grupos. O grupo amarelo, então amarillo. O que ele falou? Os problemas sociais se resolverão quando não exista corrupção, quando os niños não necessitem trabalhar e puedan ir à la escuela. Essa foi a solução dada pelo grupo amarillo. Grupo verde, qual a solução? Os problemas sociais se resolverão quando toda a gente tenha trabalho, vivienda, educação e acesso a serviços de saúde, quando a gente pode viver com dignidade. Grupo rojo, vermelho. Os problemas sociais se resolverão quando a sociedade se preocupe efetivamente por ele combater o trabalho infantil, saque os niños de las calles, calles são ruas, e después de trabalho, eles garantissem a enseñança de qualidade. Então, para acabar, de acordo com o vermelho, é você tirar as crianças da rua, é você tirar as crianças desses trabalhos, né, exploratórios, e dar uma educação de qualidade, porque consegue quebrar o ciclo de miséria e ela consegue melhorar financeiramente a família dela. E azul, os problemas sociais serão resolvidos quando não exista mais racismo, enquanto todos os homens e todas as mulheres tenham direito às mesmas oportunidades de estudo e trabalho. Ok? Na questão número 4, ele vai utilizar, ele pede para você completar as frases conjugando os verbos no presente do subjuntivo. Então, ele coloquei aumentar a quantidade de puestos de trabalho, ter trabalho, viver com dignidade, poder ir à escola. Então, eu vou pegar os verbos de cada grupo de palavras aqui e conjugar no subjuntivo. Então, vamos lá. Para uma niñez saludable, é importante que os ticos... Então, falou muito tempo da criança ir para a escola. Então, o verbo poder. Qual é o subjuntivo de poder? Puedan. Então, para uma niñez saludable, é importante que os chicos puedan ir à escola. Para disminuir a miséria, é fundamental que a gente tenha trabalho. Para diminuir a violência, é muito importante que todas as pessoas vivam com dignidade. Para diminuir o desemprego, é fundamental que se aumente a quantidade de postos de trabalho. Então, você observou os verbos e colocou ele no presente do subjuntivo. Na questão número 5, é uma questão de resposta pessoal, tá? Então, aqui, ó, no dejes para amanhã, lo que se pode fazer hoje. Ele pode fazer em grupo e você vai fazer sozinho. Pense num problema social e escreva um projeto para as ações que possam levar ao fim, né, desse problema, né, e solucionar. Então, você vai pensar num projeto social, você vai escrever no seu caderno um projeto social para, de repente, acabar com o trabalho infantil. Você pensa nos problemas e cria soluções para esses problemas, ok? Na questão número 6, assim. Uma reportera entrevista a Lúcia Sánchez, uma jovem que se dedica a cuidar a los niños em situação de calle. Escute o diálogo e señala a alternativa correta. Então, você escutou o diálogo, né? Espero. E marcou aí, a maioria de los niños de la calle. Então, não tiene família, vive com sua família nas calles.
ou nenhuma das alternativas anteriores. Então, aqui, a maioria de los niños de la calle tiene familia. Na letra B, para ajudar los niños de la calle. Então, ele marca aí. Há que conquistar sua confiança. Então, para tirar essas crianças da rua, elas têm que ter confiança. Las histórias de los niños que vivem las calles são semelhantes e distintas à la vez. Então, as crianças que eventualmente moram na rua, elas têm muitas histórias semelhantes, tá? E diferentes também, porque cada uma vai para a rua por algum motivo. E na letra D, los problemas de los niños se resolverão quando tengan donde vivir, pueda comer todos los días, estudien y desarrollen sus capacidades físicas e intelectuales. Então, desarrolhem e desenvolvam, tá? Todas as alternativas, né? Porque quando ele não morar na rua, né? Tem aonde viver. Ele possa comer todos os dias e estude e se desenvolva, né? Eles não ficarão na rua. Então, vai se resolver os problemas das crianças que vivem na rua. Ok? E nós chegamos à questão número 7. Na questão número 7, ele apresenta 3 imagens, tá? Então, tem lá, no me gusta salir, prefiro estar em casa. E aí embaixo vem escrito assim, no me deja salir, me encierra en la casa. E aí, continuando o texto, una mujer em tu entorno vive violência. Estemos alertas a las señales e detectamos los feminicídios. Aí vem um número, né? Mujeres é nosso direito vivir sem violência. E depois de lá, juntos um Chile melhor. Então, esse aqui é um cartaz do chileno, né? E que a mulher, vamos olhar, ela aparece ali normal. Você não diz que ela sofre violência. Ela tá dizendo ali, ó. Ah, eu não gosto de sair, prefiro ficar em casa. Porém, a verdadeira, o que ela passa dentro de casa, ela não consegue falar. Então ela fala baixinho. Ele não me deixa sair, me tranca dentro de casa. Então é uma mulher que sofre violência. É um cartaz para alertar, né, os sinais e deter os feminicídios. Ok? Assim, só para acrescentar um pouco mais sobre isso. É um problema social grave, sim. É um problema debatido todo o tempo, sim. Existe políticas de tentar amenizar isso? Sim. Uns funcionam, outros não. A gente mora na cidade de São João de Meriti. Existe em São João de Meriti um juizado próprio para mulheres. Nós temos uma delegacia, estou falando do nosso município, tá? Uma delegacia. E existe também o centro chamado CEAM, que atende a mulheres, sim. Ok? É importante passar essas informações, caso, né, você saiba de alguém, queira ajudar alguém, você pode passar essas informações. E no outro cartaz está assim: que no te calem, disse-lhe no ao bullying. É outro problema social atualíssimo, na era da internet, né? Além do bullying ser presencial, hoje também é um bullying virtual. A gente vê todo o tempo se falar sobre isso, né? A gente tem que lutar contra isso. A gente nunca pode querer fazer uma brincadeira com o outro que te afete. Se o outro disser não, é não, tá? Então, pensa um pouquinho mais sobre o bullying. E o último cartaz está assim: ajuda-nos agora para que cada dia tenhamos menos hambre. Então, a Unicef fez um cartaz, né, pedindo ajuda para diminuir a fome no mundo. E aqui, e ele continua lá. Olha aí no seu livro. Em Sahel, 4 milhões de niños e niñas menores de 5 anos estão em risco de desnutrição por la grave crisis alimenticia que afecta a zona de África.
700.000 niños y niñas no lo podrán ir a la escuela ese invierno. 420 personas han huido de sus hogares en busca de alimentos y seguridad. Este socio e ajuda milhares de niños em Chile e no mundo. Unicef. Então, outro problema social mundial ainda é a fome, tá? A falta de recurso. E aí, como que a gente pode acabar com a fome no mundo? Uma das políticas é garantir a produção de alimentos. E aí a gente vamos pensar uma coisa mais ampla. A produção de alimentos depende de terra para onde você pode plantar, depende do clima. Então, se depende do clima, depende do meio ambiente. Então, ó, tudo em cadeia. Vamos pensar numa solução para isso. A questão número 7, ele pede o quê? Você vai observar os cartazes, tá? Que estão aqui abaixo, e analisar os aspectos das imagens. O que você vê? As pessoas, os desenhos, as expressões, as letras, as cores. Quais são os efeitos dessas imagens para você enquanto leitor? Que problemas denuncio? Tá? E você vai escrever. É uma resposta pessoal. Então pensa, lá no primeiro cartaz, falando sobre violência sobre a mulher. Coloca todos os aspectos que você percebeu. No segundo, bullying. Coloca todos os aspectos. E no terceiro, fome. Escreve também todos os aspectos. E propõe soluções para esses problemas sociais. Ok? Então, vocês, na próxima semana, estamos aí. Qualquer dúvida é só deixar mensagem que eu tiro a sua dúvida, tá? Só entrar em contato comigo. Adiós!